Mas eu vou cronometrar aqui, Sérgio, só deu uns 53 minutos aí a parte do Luzi, uns 10 minutos do Mike. Aham. Mas dá Mas para falarem mais é menos. o que é, o Bragato acho que não vai dar tanto tempo assim, porque eu também não preparei tanta coisa que ele fez. Que nem eu falei, é mais pra gente conversar mesmo sobre o curso do Bragato, até porque, tipo, já tem 3 pessoazinhas aqui que vão fazer o curso do Bragato agora esse ano, né? Que é a Natasha, o Dani e a Misty. Ah, aí, ó. Então, até, tipo, outras pessoas lá da Caverninha já me perguntaram muito sobre o curso e como que ele é. Então, se alguém tiver alguma dúvida ainda, eu acho que isso aqui vai ajudar a entender como que é o curso dele e para que ele é voltado, certo? Para quem não conhece o Bragato, eu acho que ele é o carinha que se encaixa perfeitamente naquela frase que a gente de vez em quando solta ali no chat, né? O menino é novo e é bom. No caso dele é muito, muito bom, tá ligado? O Bragato, ele começou como ilustrador, isso há um pouquíssimo tempo atrás, se eu não me engano, ele falou, da última vez que eu, acho que foi até no Encontro da Jornada, ele falou que faz uns 2 anos, mais ou menos, cara, 2 ou 3 anos, e tipo, pô, que ele começou a se dedicar mesmo, a estudar, etc e tal, e tu vê, tipo, a evolução dele, sabe? Tipo, é absurda em tão pouco tempo. Tipo, cara, olha essas ilustrações dele, que eu vou passar rapidinho, só pra vocês verem. E ele se destaca muito. Hoje, ele saiu um pouquinho da área de ilustração, ele começou a desenhar mais personagem, porque ele fez o curso do Pedro Dutra no começo do ano, e ele gostou tanto de desenhar personagem que ele começou a se dedicar a isso e largou um pouquinho a ilustração e tá fazendo só desenho de personagem. E daí começou a trabalhar na Epic Games, no Fortnite, fazendo skins para ele. Até, tipo, as últimas 2 skins que ele fez foi agora no Halloween, que foi essa daqui, do Espantalho, que é muito, muito legal. E também essa skinzinha aqui do. Como que é o nome desse bichinho? É uma hiena, né? É uma lhama. Lhama, isso aí, é uma Lhama. lhama. É uma Eu lhama. falei que, mas estava mutado, desculpa. Eu tô comendo, tá? Desculpa aí. Não, relaxa. Então, assim, ele atualmente ele tá trabalhando para full time pro Fortnite, fazendo skins para personagem, e ao mesmo tempo ele também tá dando aula pela CG World, que é a escola que ele começou a dar aula faz uns 2 anos, mais ou menos. Eu acho que o segundo ano foi agora ano passado, que daí ele começou a dar aula ao vivo, e no primeiro ano ele fazia só aulas gravadas e a escola vendia, etc e tal. Para quem não conhece, a CG World é essa escolinha aqui, tá? Eles têm alguns cursinhos aqui, mentoria. Eu praticamente sempre recomendo o curso do Bragato, que ele é um curso de ilustração digital, que aborda bastante pintura. E tem uma mentoria também muito legal, que é do Gabriel Rubio. Certo? Bom, sobre o curso. Conversem comigo, por favor. Sejam legais. Bruno, você quer falar alguma coisa? Acho que seria interessante. É que o Bruno acha que ele tá com problema no microfone, né, Bruno? Ah, é que o microfone tá desmutado aqui. Achei que você tava Não, só esperando falar. tá desmontado, mas ele não tá conseguindo falar. Então eu invoco Natasha, Mística e mais quem ia fazer. Venham fazer suas A perguntinhas. Misty, a Natasha e o Dani. São as mesmas perguntas que eu usei pra Lilian, porque na verdade Agora, Cortou, Natasha. Respira fundo e repete. vamos lá. Alô? Alô? agora Fala, eu escutei, Bruno. Sérgio. Ah, então vamos. Fala aí Oi, vocês dois, depois eu pergunto coisas. Fala alguma coisinha aí, Bruno. Não, Boa noite. Boa noite. Do curso do Bragato, vamos ver. Ah, Cara, só uma coisa, se eu quero você que vocês quiser compartilhar a alguma tela. coisa mais fácil responder alguma pergunta, sabe? Tá, não, beleza, já vamos para as perguntas, então. Só assim, ó, o curso do Bragato, ele aborda ilustração, certo? O foco dele realmente é ilustração, é pintura digital e etc., envolvendo isso.
Só que até o Marco falou numa live esses tempos atrás na jornada, que o Bragato, cara, o Bragato, que nem eu falei no começo do papo ali, quando a gente tava conversando, cara, ele é muito amorzinho, assim, o cara, pô, é um cara, sinceramente, que eu acho excepcional. E ele viu que muita galera tinha dificuldade em desenho ainda, e mesmo assim já estava fazendo curso de pintura, que ele abriu os primeiros módulos para ensinar um pouquinho de pintura, sabe? Então, por exemplo, se eu não me engano, eu não sei exatamente, mas se eu não me engano, acho que são 3 meses, os 3 primeiros meses, 2 ou 3 primeiros meses, ele ensina... É 3 meses, eu acho mesmo. 3, né? Uhum. Ele ensina desenho, cara, daí ele ensina estrutura, perspectiva, um pouquinho de anatomia e etc e tal, para ti quando chegar na parte de pintura, já tá um pouquinho mais fácil para ti, pelo menos começar a criar personagens, cenários, entre outras coisas, sabe? Então assim, ó, ele é um cara muito, muito, muito atencioso. Ele sempre está disponível, tipo, pode mandar, tipo, sempre podia mandar mensagem no chat para ele no Facebook. Ele sempre procurava responder, independente do dia ou do horário. E eu, assim, eu sinceramente tive um pouquinho... eu vacilei um pouquinho, porque por problemas pessoais, vamos dizer assim, no decorrer do ano, eu acabei não me dedicando 100% ao curso como eu gostaria de ter me dedicado, certo? Eu deixei de fazer alguns exercícios, ou fiz muito pouco, mas, assim, ó, uma coisa que, tipo, até, sobre ele ainda, até o Dutra elogiou muito ele numa live, porque o Bragato, ele consegue explicar as coisas com muita, muita facilidade, sabe? Então, tipo, tudo, cara, eu tive, assim, no começo, principalmente, quando eu ainda tava aprendendo, porque, tipo, o que aconteceu? Antes do curso, eu sempre estudava, tipo, sozinho, com vídeos no YouTube, ou precisando na internet, etc e tal. Até, tipo, a Caverninha nasceu com o intuito da gente estudar junto e ver se a gente conseguia, tipo, concentrar mais os estudos e não ficar tão picado, tipo, estudando coisas aleatoriamente na internet, sabe? Então, esse foi o principal intuito da Caverninha no começo e por isso que nasceu os cargos até. E, então, assim, chegou uma hora que eu tive a oportunidade, assim, eu descobri o curso do Bragato, eu vi como o menino era novo e bom, e o preço também era muito acessível comparado a todos os outros cursos que hoje tem, dá uma diferença bem grande, e me matriculei no curso e, cara, não me arrependo nada, nada mesmo. O meu único arrependimento é de não ter aproveitado tanto quanto eu gostaria por outros problemas, entendeu? Não fiz tantos exercícios. Deixa eu até abrir aqui. Deixa eu sair pro lado. Eu não fiz tantos exercícios. Faltei algumas aulas, sabe? Mas, assim, cada aula que eu assisti com ele, tipo, eu tive vários insights, aprendi muito, porque, tipo, ele ensina muito, muito bem, e de maneira fácil e intuitiva, vamos dizer assim. E... deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou mostrar... Ó, esse aqui é o grupinho no Facebook que ele criou, da galera do curso. Deixa eu ver se eu acho aqui o meu... Ô, Sérgio, eu imagino que não tem reposição das aulas também, né? Não tem reposição das aulas. Tipo, tu vai ter tua aula lá toda semana, uma vez por semana, tu assiste e se perdeu, perdeu. Mas, cara, ele é muito atencioso. Tipo, por exemplo, se tu, por exemplo, perdeu num dia, sinceramente, se chegar pra ele, posso assistir da turma B, porque eu perdi da minha turma, ele vai deixar, tá ligado? Ele não... tenho certeza que ele vai deixar. Porque, tipo assim, ó, ele dá para 3 turmas, certo? E essas 3 turmas têm o mesmo conteúdo toda semana. Então, tipo, se tu perdeu a tua, tu ainda, dependendo se tu não for a última turma, né? Tu vai poder assistir a da outra turma e repor tua aula, sabe? Tenho certeza que ele deixaria, que não teria problema quanto a isso. E
Ó, então, tipo assim, ó, ele aborda, cara, muita coisa até eu tô vendo agora de novo no curso do Mike, porque também o curso do Mike é voltado pra pintura, e só que não é, tipo assim, agora que eu tô tendo muitos insights, assim, porque, tipo, eu dei a primeira volta em relação à pintura ano passado com o Bragato, e tô meio que dando a segunda volta, e daí, tipo, tá caindo várias fichas, sabe? Tipo, era isso, entendeu? Meu Deus, cara, não tinha percebido isso antes. E era uma coisa que o Bragato já tinha passado. Mas por falta de, tipo, às vezes, não praticar ou não perguntar direito, eu acabei, tipo, não aproveitando 100%, sabe? Ó, no começo, assim, ó, ele vai lá, pede pra te rotacionar personagem, montar estrutura. Isso aqui para mim foi um exercício, tipo, muito, muito bom, porque antes disso, eu desenhava personagens, pra mim era tudo igual, personagem, era tudo, tipo, de frente, câmera reta no peito ou no rosto, sabe? E depois, tipo, tanto que depois que eu fiz esses exercícios aqui, eu fiz esse personagem direto, assim, sabe? Com um pouquinho de perspectiva já mais pro lado. Esse aqui já tá um pouquinho de frente de novo. Esse de costas. Cara, tipo, mudou muito, assim, ó. Ele passa também, ele ensina bastante. Tem uma hora que ele ensina design pra personagem também. Não só estrutura e perspectiva. E daí depois, um pouquinho mais pra frente, que tipo, depois desses 3 primeiros meses tu aprendendo estrutura, perspectiva, designer, ele começa a abordar pintura. Daí vai pros still lifes. Dá pra dividir o curso dele mais ou menos em, acho que 3 etapas ou até 4 etapas, se contar o projeto final. Tipo, nesse primeiro módulo, já que é o fundamento, que ele aborda o fundamento de desenho, ele começa, tipo, do básico, da perspectiva de 1, 2, 3 pontos de fuga, as formas básicas. Depois que a gente pega isso, a gente parte para aprender a construir a figura humana em formas básicas, como o Sérgio mostrou ali em cima. Daí depois que a gente pega isso, que a gente faz bastante exercício sobre essa construção da figura humana, ele parte por uma parte mais avançada de desenho, que ele vai falar sobre design, sobre estética do personagem, como pegar referência para se construir o personagem, sabe? Sim, o curso também é 8 meses, tá? Não é, tipo, cara, é muito tempo. Tipo, é quase um ano de estudo, entendeu? Acho que no site tá 6. Tá errado, então? Cara, só se eles mudaram agora esse ano, mas o meu curso que eu fiz ano passado com o Bruno foram 8 meses. E é porque esse ano também ele vai fazer mais de um curso, tá? Ele vai entrar com Character Designer e até eu pretendo fazer o curso com ele agora. E daí eu não sei se talvez não eu ficaria meio pesado para ele fazer os 2 cursos e ainda trabalhar na Epic Games, né? Mas ano passado foram 8 meses de curso. Daí, assim, depois que o Bruno falou, ele aborda bastante. Cara, é um curso muito completinho, cara. Muito, muito completinho. Porque ele aborda estrutura, aborda perspectiva, aborda designer. Depois, ele começa a entrar na parte de pintura, cor, composição. E que é muito legal também, sabe? E assim vai, cara. Tipo, eu acho que cara, é o curso mais completinho que eu vi até hoje, assim, pelo menos dos que eu vejo na internet de todas essas escolas, sabe? Tô animada. Cara, vale muito a pena mesmo. Cara, eu super recomendo. Eu vi pessoas lá, tipo, o Bruno sabe, tinha o Daniel, cara, que é um cara até mais velho que a gente, e a evolução dele foi monstruosa. Mas assim, ó, ele era o cara da nossa turma que ele fazia tudo e mais um pouco, sabe? Deixa eu ver se eu acho a pastinha dele aqui. Só corrigindo aqui, no site está dizendo aproximadamente 6 meses, então pode passar, né? Tem que dar uma perguntadinha, mas a nossa turma foram 8 meses. Daniel. E essa parada, tipo, de tá produzindo bastante, tipo, manter constância nas tarefas e
tá bastante nos alunos que mais se destacaram e que mais evoluíram durante o período do curso, saca? Porque como é que funcionou a aula do Bragato? Tipo, ele passa o fundamento que seria daquela semana e em seguida ele passa uma tarefa que é para ser produzida durante a semana e entregar na próxima aula para ele. Isso aí. Que ele vai dar feedback. Durante os 8 meses, saca? Uhum. Bruno, Deu uma cortadinha no teu áudio, Bruno. se você puder repetir. Tá meio ruimzinha. É que eu tava falando, tipo, se dedicar durante esses 8 meses de curso, que você vai estar se aprofundando fazendo todas as tarefas, com o tempo você vai sentir a evolução, A sabe? diferença, né? Então, cara, é bem isso que eu Deu pra sinto. escutar? Alô? Deu pra escutar, dependendo, né? O Bruno tá falando ali, essa questão da constância e da prática, sabe? Porque realmente tu tem que fazer, cara. Tudo que ele tá propondo, tudo que ele tá te propondo ali no de exercício na semana tem algum objetivo, sabe? Realmente é para ti. Ele estudou aquilo, dividiu da melhor forma que poderia ser para te aprender aquilo e tem o objetivo de tu chegar num trabalho final com uma qualidade X, sabe? Que nem o Dani aqui, ó. Cara, o Dani, se tu pega aqui os primeiros trabalhos dele, ó, de estrutura mesmo, que eu vou mostrar os últimos para vocês verem a diferença, isso em 8 meses, cara. Ó, até as pinturas do Daniel, ó, a primeira pintura que ele fez de personagem, certo? Agora vamos lá para as últimas pinturas dele. Ó, tá vendo a diferença de um para outro? Ó, estudo de valores. Ó, olha, cara, olha essa pintura que ele fez em cima do personagem do Naruto. Então, tipo, cara, a diferença é enorme, mas aí tá, volta a questão. Tu tem que se dedicar, tu tem que produzir, sabe? Até não dá pra ver todos os trabalhos do Dani aqui, porque, tipo, ele no final, acho que todo mundo parou de postar nas pastinhas. E, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui já é um trabalho, tipo, agora, recente, um mês, 2, depois do curso, tá vendo? A diferença. E ele só fez o curso do Bragato, entendeu? Vou fazer a minha primeira pergunta, então, que foi Pode. a do o quanto ele cobra de quantidade e qualidade se o curso é muito puxado. Quantas horas você precisa investir durante a semana para você conseguir acompanhar? Tá, vamos lá. Cara, Nessa assim, questão, ele é bem de boa, porque, tipo, tem vários níveis diferentes de aluno no curso dele. Tem gente que está bem no começo, tem gente que já está um pouco mais avançado, sabe? Ele cobra de acordo com o nível que você está. Agora, a quantidade de exercícios varia dependendo do fundamento que ele está passando para você. Tipo, no começo, que é fundamentos de desenho, ele passa bastante coisa de fazer a estrutura de figura humana e tal. E tem semana que, dependendo, tipo, é estudo de uma foto, ele passa até pouca coisa. Então, tipo, a quantidade de exercício varia, dependendo do fundamento que ele está ensinando na determinada aula, sabe? Uhum. Mas assim, ó, eu volto a repetir. Cara, quanto mais tu fazer, melhor vai ser pra ti, entendeu? Ele não cobra tanto, tá? Não cobra mesmo, assim, ó. Ele não é um cara que vai ficar bravo porque tu não fez aquela semana, ou vai te pedir, tipo, horrores de exercício pra te fazer. Ele é bem tranquilo nessa parte. Como eu falei, cara, ele é um cara... Cara, ele vai pegar teu trabalho, vai te incentivar, vai sempre, tipo, procurar te incentivar a fazer o melhor e tal, mas vai depender muito de ti. Que nem o Dani que eu tô mostrando aqui, cara, era um cara que fez tudo e mais um pouco. E tu viu a diferença, sabe? Tu vê a evolução dele hoje, nos últimos personagens que ele fez, pros primeiros lá no começo, que ele nem sabia fazer estrutura, entendeu?
E o Bragato ensinou estrutura, mostrou parte por parte, pintura. Pô, tá muito legal o trabalho do Dani agora, e isso em apenas em 8 meses de curso, sabe? E então, assim, vai depender muito de ti. Obviamente, quanto mais tu fazer o que ele propôs, vai ser melhor para ti. Tu vai evoluir mais rápido, na verdade. Só que ele não é um cara que vai te cobrar exageradamente muita coisa ou esse tipo de coisa, entende? Mas ele sempre vai procurar, porque assim, ó, conforme tu vai fazendo exercícios, ele consegue ver, tipo, onde tu precisa melhorar, ele é muito bom para te dar feedback. Porque assim, ó, ele não só te dá o feedback, como ele faz paint over. Ele faz paint over em quase, tipo, cara, assim, ó, ele fazia paint over em quase toda a sala. E o curso dele também, cara, é 3 horas e meia, sabe? E às vezes ele ficava 4 horas, ele estendia um pouquinho mais no começo, e para poder ajudar a galera. E, cara, ele é super, super atencioso, assim, ó, super, super atencioso. Que a gente falei, tu pode ir lá também pedir feedback para ele no Facebook, ele vai te dar feedback por lá. Cara, ele sempre tá procurando ajudar as pessoas da melhor forma que ele pode, sabe? O desenho que ele passa é só no digital, né? Uhum. Você precisa fazer no digital para apresentar, né? Porque no do Luzi, ali ele faz no tradicional, né? Então, Na verdade, é bem livre se você quiser fazer no tradicional. Vai ter exercício que ele vai cobrar pra você fazer no tradicional, saca? Mas não é sempre, sabe? Você é bem livre para escolher. Se quer fazer no digital, você pode fazer. Se quer fazer no tradicional, também, sabe? entendi. Só mais uma pergunta rapidinho. Os fundamentos de desenho se limita à estrutura do corpo humano ou tem mais coisas? Não, nos Ele entra naquela parte de design que eu falei, sabe? Um pouco mais avançado. Depois que ele ensina essa parte toda de estrutura da figura humana, ele vai querer que você use isso para aplicar em personagens, em design de personagens, sabe? Você fazer toda a construção do personagem, mas também pensar no design do personagem, prestando atenção na perspectiva, sabe? Também. Legal. Muito bom. Esses desenhos aqui, ó, vou passar aqui para vocês verem. Cara, todos esses desenhos aqui, ele fazia no finalzinho de cada aula. Eu ficava muito pasmo, sabe? Porque, tipo... Essa parte que era mais da hora, tipo, no final de cada aula ele fazia a demonstração pra fazer a aplicação do termo. Cara, esse sapinho aqui, ele fez, tipo, 20 minutos, tá ligado? Esse personagem aqui, esse aqui, ele fazia, tipo, em 15, 20, 30 minutos fazendo a aula. Tipo, ele é muito... Cara, ele é muito bom, mano. Tipo, cara... Tem da arvorezinha que ele fez, que ele fez só pra brincar, essa daí. Aqui, ó. Ele fez só pra testar, tipo, a aula era pra meio que fazer a gente experimentar coisas, experimentar brushes. Ele foi jogando um monte de coisa na tela e de repente saiu isso, sabe? Aham. Vamos, porque ele ensina também como estudar, maneiras certas de tu aprender certas coisas, e esse exercício aqui no final da aula, ele queria que a gente testasse coisas novas, sabe, porque, tipo, é bom pra gente também testar, sabe, sair da zona de conforto, ele fala, porque geralmente na hora que a gente sai da zona de conforto, que a gente realmente consegue aprender uma coisa a mais que vai fazer diferença pro nosso trabalho. Então, tipo, ele chegava, nessa pintura aqui, ele chegou ao final da aula, começou a jogar um monte de brush aleatório, fazer mancha, que é uma coisa que ele não faz, porque ele sempre desenha na linha, certo? Ele sempre começa pela linha e tal. E ele começou a jogar um monte de coisa diferente, que não é coisa de fazer, e foi lá, e saiu essa coisa aqui, tipo, em 30 minutinhos, sabe? 40 minutos, cara. E é muito legal, assim, ó, ver ele desenhar. Ele desenha com uma paciência, ele vai conversando contigo, vai te explicando passo a passo, como que ele faz, como que ele chegou ali, e etc e tal. E ele vai pedindo ajuda também. Tu pode se desmutar e falar com ele, trocar ideia. Cara, é muito bom. A aula dele é muito A galera encheu o saco pra ele colocar uma arara nessa imagem, ele não colocou. É verdade, né? Sérgio, Oi. você poderia dizer, assim, se teve alguns exercícios que você teve mais dificuldade para aprender e tal, e, tipo, como você e o Bruno, né? E como que vocês fizeram para resolver o problema, assim? Deitava, chorava.
É quase isso, né? Eu acho que pra mim, a parte mais difícil, e a parte que eu mais tenho dificuldade até hoje ainda é a parte de estrutura mesmo, sabe, da figura humana. Cara, eu vou pegar aqui. Deixa eu ver as coisas que eu fiz pro Bragato. Nham, 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 nham. Eu acho que a forma de resolver isso é tipo, continuar aplicando, sabe? Continuar aplicando, com Continuar certeza. tentando acertar aquela coisa. O Bragato o Bragato corrige os exercícios, ele dá bastante dica tipo, sobre o que a gente tá errando, sabe? Meus primeiros Still Life, cara. Meu primeiro Still Life, velho. Isso aqui foi muito difícil fazer, não tem noção. Sei como que é, já passei por esse sofrimento. E hoje, cara, hoje assim, eu vejo. Porque, como eu falei, eu dei a primeira volta no curso do Bragato, né? Tipo, na primeira volta ali na molinha. E daí, no curso do Mike, eu tô vendo praticamente as mesmas coisas que eu aprendi lá. Só que agora, como eu tô tipo, na segunda volta, eu faço de maneira muito, mas muito, mas muito mais fácil, sabe? Tipo, sem chorar e ficar triste, cara. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também, até pro pessoal ali da caverninha que vai fazer o curso do Bragato, que você, o Bruno, sempre estavam no Hangout fazendo os estudos junto, né? Vocês podiam contar mais ou menos como é que foi essa experiência? Pior que não, né, Bruno? A gente não estudava tanto junto, né? Não, mas mais uma coisa legal que aconteceu foi que os próprios alunos tomaram a iniciativa de se reunir, sabe, para estudar. A gente tem um outro grupo dos alunos do Bragato mesmo que se reúne até hoje bastante, sabe? O curso acabou sei lá, há 2 meses atrás, a galera se reúne bastante até hoje para estudar juntos. Todo dia, praticamente, o pessoal ali se reúne, né, pra desenhar e conversar. E foi a iniciativa do próprio pessoal, sabe? Cara, isso é uma coisa até que eu indico, por exemplo, pra Natasha, pro Dani e pra mim, se vão fazer ali o curso do Bragato agora, cara, se puxem um ao outro, sabe? Se puxem um ao outro, que nem eu e o Flavinho tô fazendo o curso do Mike, é que agora, tipo, por eu ter ficado doente, eu fiquei, tipo, uma semana sem estudar e sem fazer exercícios. Mas, tipo, cara, os 2 primeiros meses, assim, cara, todo dia a gente se reunia junto para poder desenhar e fazer os exercícios, sabe? Eu vou puxar pelos cabelos. Cara, isso faz uma total diferença. Total diferença. Até o próprio feedback que você dá pro seu próprio colega que tá ali quebrando a cabeça, e você mesmo tá quebrando a cabeça, e de repente ele te dá um insight que você não percebeu no seu próprio estudo, na tarefa, cara, ajuda bastante. Uma coisa que a gente fazia bastante nos Hangouts antes, que eu tava fazendo a mentoria no começo e os piá estavam fazendo o Bragato, né? Aí eu lá sofrendo, não conseguia fazer. Aí os piá tiravam print da minha tela e iam lá, faz isso aqui, sabe? Tenta fazer aqui. O Gabriel chegou a tirar uma foto do braço, da mão dele com a mãe dele, assim, me mandou, sabe? Porque eu não achava referência. Então foi bem massa, assim, gente. Vocês que vão fazer junto, aproveitem. Vou falar uma coisa do Marco aqui, que ele falou pra gente lá. Aproveitem esse tempo que vocês vão ter juntos, porque depois vocês vão sentir saudade. Exatamente isso que ele falou. E realmente, certeza que o Sérgio e o Bruno sentem muita saudade dessa época aí. Tudo tá mais fácil, né? Poxa. Não, tipo, cara, eu fico muito feliz, porque daí, tipo, tu vê a tua própria evolução, sabe? Eu fazendo Still Life hoje, tipo, a diferença daqueles 2 primeiros que eu mostrei pra vocês, tá ligado? E, tipo, eu não fiz Still Life entre um e outro, sabe? Foi só... rola assim, só me manda depois no privado lá no Discord que eu faço isso. Porque, tipo assim, ó, a diferença, tipo, quem eu falei, cara, eu fiz o curso do Bragato e agora eu tô revendo de novo tudo que eu aprendi, sabe, na curso de pintura. E daí, tipo, mesmo eu não tendo feito Still Life desde o começo do ano passado, que foi os primeiros Still Life que eu fiz lá no curso do Bragato, cara, quando eu fui fazer o Still Life no curso do Mike, foi muito, 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 muito mais fácil, sabe? Sérgio, ele passa feedback para todos os exercícios que ele passa?
Cara, assim, ó, às vezes, tipo, tem muito exercício repetido, daí meio que ele puxa uns 3 ou 4 de uma vez, tá ligado? Daí ele Ele vai lá tenta e fala. pegar, ele tenta pegar o que ele vê que vai ajudar a maioria das pessoas, sabe? Um exercício que alguém errou que, tipo, a maioria fez alguma coisa parecida na sua arte, assim, e que esse feedback vai servir para a maioria das pessoas. Ele escolhe mais ou menos essas áreas, para dar um feedback, sabe? Meio que para geral. Mas geralmente, cara, geralmente ele passa, tipo, um por um, assim, nem que seja para falar, apontar alguma coisa e tal. Sim. Mas daí o Paint Over, ele vai lá e faz em 2 e 3 que, tipo, até pra não comer muito tempo de aula, né? Porque senão ele ia ficar, tipo, a aula inteira só dando feedback, né? Porque são... apesar que, assim, ó, a nossa turma começou com 20 alunos e no final tinha 12, tá ligado? Bastante gente cai fora. E daí, tipo, isso aí meio que acontece, sabe? E ainda tipo, dos 20 alunos, cara, muita gente não fazia exercício, muita gente, tipo, deixava de fazer essa semana, ou não assistia às aulas. Cara, acontece bastante. Até no curso do Mike ali, acontece isso bastante, sabe? E... Eu ia perguntar a quantidade de alunos que era por turma, até para Lilian, só para ter uma média. No curso do Bragato é 20 alunos por turma, tá? Se eu não me engano, eu acho que a turma de sábado tem 15 e as outras têm 20 alunos. Tem uma turma particular que eu acho que é um horário mais à tarde, assim, sabe? 7 horas até as 11, que é menos gente, é umas 10 pessoas da turma. Mas particular é só um nome, sabe? É só para dizer que tem menos gente, não é porque ele atende de forma diferente, não. É igual. É tudo igual. Bom, no curso do Luzi, eram em média umas 20 e poucas pessoas. Aí eles abriram um pouco mais, acho que foi para umas 30. O Vitor pode me dizer melhor, acho que eu não lembro exatamente. Sei que era um pouco mais, assim. Só que aconteceu isso também. Hoje, nas últimas aulas, está em torno de 20 pessoas de novo. Às vezes, eu não sei, gente. Sei lá. Não, é que não é normal. O pessoal às vezes desiste, o pessoal acontece algum problema com a família ou com o trabalho, então acaba, tipo, às vezes o pessoal desistindo no meio do caminho. É normal, tá ligado? E eles dão conta de fazer feedback, essas coisas? Dão. Cara, o Bragato sempre deu conta de dar feedback pra todo mundo. Que nem o Bruno falou, às vezes ele dava feedback, tipo, a 2 ou 3 ao mesmo tempo, porque, tipo, era a mesma coisa que ele ia falar, sabe, para aquelas pessoas. Mas, cara, o Bragato sempre deu feedback e, que nem eu falei, ele ainda pode chamar ele nas redes sociais, que ele vai tentar te ajudar da melhor forma. Cara, ele é muito nessa atencioso. questão ele é bem atencioso, sabe? Não, ele é muito atencioso, Pode mandar e-mail para ele também, mas ele, de algum jeito, ele responde. Bom, então só para aproveitar, não sei se você perguntou para mim também, mas eu falei, o Luzi dá feedback geralmente todo dia nas aulas até as 9. Ele vai seguindo a ordem das pastinhas e os que ele não consegue fazer, o Catan faz. E nesse esquema também, se tiver vários com o mesmo erro, ele grava um vídeo e explicando tudo, ele junta as pessoas por erro parecido e vai dando esse feedback. O feedback do Bragato geralmente é nas aulas mesmo, tá? Ele passa no começo das aulas, ele não tem um segundo... Apesar que no curso novo agora, que vai ter de Character Design que vai dar, ele falou que ia ter, tipo, a aula num determinado dia da semana, e no outro dia da semana ia ter os feedbacks, né? E ia ser separado, no caso. Mas, cara, assim, ó... Outra coisa que eu também preciso fazer o curso de Bragato agora, eu sinceramente quero que vocês tentem fazer. Sejam ativos, tá ligado? Não, eu demorei bastante para conversar no chat, para fazer perguntas para ele e etc e tal. A turma toda demorou muito para conversar. A nossa turma, principalmente, né, Bruno? A nossa turma, tipo, era a mais quietinha de todas, assim, ó. O Bragato nos falava, pô, tipo, a turma de vocês é a que menos conversa e tal. Sim, a que menos interage. Menos interage. E, tipo, da metade do curso até o final fez bastante diferença esse começo de interação com o próprio Bragato, com os próprios alunos, sabe?
Pegar duas odaliscas lá no curso e falar, não vai ser problema. É verdade, né, cara? Vai tá... Meu Deus do céu. Só mais uma coisinha. A Mística tava falando no chat que queria fazer uma pergunta. Faz, Mística. Vai. Ai, meu Deus, chegou a minha hora de brilhar. Obrigada. Não, é que eu tenho aqui umas perguntas, tirando as que já roubaram de mim, né? Ah, Lá do início, quando ele passa a base da estrutura do desenho, uhum. o Daniel perguntou se ele passava só do corpo humano, né? Aí você falou que isso meio que enrolou e eu não entendi muito bem. Tipo, é só corpo humano e aí depois criação de personagem em cima do humano, é isso? Assim, ó, no começo do curso, na parte de estrutura, ele realmente focou mais na parte, tipo, estrutura de pessoas mesmo, no corpo humano, etc e tal. É, tipo, Sabe? essa coisa, você tá querendo saber, É. tipo, se ele pega essa parte de mais de animais também, essas coisas assim? Não, tipo, eu quero saber se ele faz mais pra construção, tipo luz, e tipo a perspectiva, e a gente põe o corpo em perspectiva, ou... Assim, ó, ele ensina no comecinho rotacionar quadrado, tá ligado? As primeiras aulas tu vai cubo, no caso, né? Tu vai ficar fazendo cubo, rotacionar cubo. Depois tu aprendeu a rotacionar cubo, a fazer um cubo direitinho e a usar, tipo, ponto de perspectiva, que ele ensina horizonte, mexer ali, tal, tal, tal. Daí ele passa pra estrutura de personagem, sabe? E E, daí tipo, é a pegar estrutura do outro personagem e também a girar essa estrutura em perspectiva, sabe? é, que esse foi um dos melhores exercícios que eu fiz, cara. Nossa, esse exercício tipo, abriu demais minha mente, cara. Meu, me ajudou muito na época. E então assim, mas ele não ensina tipo nada voltado para prompt, cenário, esse tipo de coisa. Ele até aborda cenário lá na frente, que nem esses cenáriozinhos aqui que eu fiz, que daí é lá na parte de composição, que daí tu vai pintar tipo cenário e fazer tipo silhuetazinha, etc e tal. Mas no começo, realmente, que nem eu falei, o curso dele é pintura digital. Mas, como o Marco falou, né? Como ele sentiu que no começo ele vê que muitas pessoas ainda não estavam legais em desenho, ele meio que estendeu um pouquinho do curso no começo, só para poder ensinar a galera um pouquinho de desenho, entendeu? Que é os 3 primeiros meses. Então, tipo, ele ensina a desenhar personagem, a rotacionar cubo, a fazer estrutura, porque na verdade ele só realmente estava tentando ajudar a galera que estava tava com problema um pouquinho no desenho ainda. Mas o curso dele é voltado para pintura. Daí entra minhas duas outras perguntas. Se vocês já tinham uma base mais sólida de desenho antes do curso, e se vocês recomendariam esse curso para uma pessoa que só faz, tipo, boneco de palitinho famoso. Tá, primeiro, antes do curso, eu desenhava só cartoon, tá ligado? Cartoon. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Esse aqui são os primeiros desenhos, tá ligado? Ó, eu desenhava isso aqui, cara, no começo. Era isso aqui. Era o meu monstro, tá ligado? Olha eu de bigode. E eu de novo. E um gatinho fofinho. Eu tenho complexo de Mario Porra, cara, desculpa. Tipo, eu gosto de desenhar coisas fofinhas, assim, no começo, tá ligado? Eu desenhava muita coisinha fofinha. E daí, então, tipo assim, ó, quando eu comecei a fazer o curso do Bragato, eu não sabia praticamente nada além disso. Tanto que tu pode ver que minhas pinturas aqui são extremamente flat, tá ligado? Ó, é flatzona, tipo, Deixa eu só mexer aqui. Tá. É tudo flatzinho, personagem cartunzinho. Cara, esse aqui ainda foi mais bonitinho porque, tipo, seguia um tutorialzinho, assim, à risca, tá ligado? Mas, basicamente, isso aqui era o que eu fazia no começo, antes do curso do Bragato. Sabe? Já no meu caso, eu tentava desenhar realista, só que eu também não tinha uma boa estrutura de desenho. Então, cara, e tinha bastante gente lá também no curso que não sabia muito pouco de desenho ainda, sabe? E foi até o fim e aprendeu bastante. Não sei se você consegue chegar no Alessandro, lá na pastinha do Facebook. Alessandro foi um carinha que tipo, também não sabia muita coisa no começo e depois ele foi se dedicando, foi estudando, ele evoluiu bastante nessa questão de desenho, sabe? Cara, eu não vejo mal, tá? Eu com certeza indico de qualquer jeito, porque tipo, ele querendo não aborda e ele tenta ajudar pessoas que têm
que estão com dificuldades no desenho, tá? E, ao mesmo tempo, cara, como eu acho... Cara, eu até, tipo assim, ó, quando eu saí do curso do Bragato, eu fiquei... o curso que eu ia fazer era do Pedro Dutra lá na Skill Tree, que é o de estrutura, certo? Só que daí surgiu a oportunidade de fazer o curso do Mike, porque o problema do curso do Dutra é que seria só, tipo, em março desse ano, ou mês 4, acho, desse ano, uma coisa assim, no mês 3. E daí eu pensei, pô, vou ficar ali de uns 4 ou 5 meses sem desenhar. Daí, tipo, só comigo mesmo, caso dependendo de mim. Daí eu pensei, pô, será que eu não faço o curso do Mike, que começa antes, e depois volto pra estrutura? Daí eu perguntei pro Bragato, o que tu acha? Tu acha que, tipo, eu posso fazer o curso do Mike agora e deixar o de estrutura de lado? Daí ele falou assim pra mim, cara, não precisa deixar de estrutura de lado. Tipo, pega, faz que nem eu. Eu também fiz isso quando eu fiz o curso do Mike. Tipo, eu fazia o curso do Mike e intercalado e estudava estrutura. Tá ligado? Estudava estrutura, estudava anatomia, estudava gesture. E eu acho que tu pode fazer o mesmo. Então, assim, mesmo tu fazendo curso de pintura ali do Bragato agora esse ano, tu também pode pegar e passar um tempinho, compra lá uns Game Road da vida, que é baratinho. Modern Day James. Modern Day Estrutura James. por fora, sabe? E vai fazendo essas estruturazinhas, sabe? Vai aprendendo a desenhar estrutura e tal. Qual que era a pastinha que tu falou, Bruno? É do Alessandro. Eu acho que é esse o nome dele. Cara, é que, tipo, mesmo que a gente ache a pastinha dele aqui, eu não sei se vai... Porque a galera parou de postar nas pastinhas, né? Mas é das galera que eu tô vendo que foi até o fim, sabe? Era esse aqui? Alessandro Lima? Isso. Não, já dá pra dar uma diferencinha do começo aqui, ó. Tipo, ó, os primeiros personagens dele. Tipo, que ainda não, anatomicamente não tá muito certinho, sabe? Mas, tipo, olha só os personagens mais no finalzinho, assim, ó. Mas aqui, tipo, tem pouca coisa, né? Tipo, ele fez mais coisas, tipo... Ele fez mais também. Só que tá na timeline, tá ligado? Acho que foi na timeline o resto. Tem grupo no Discord também? Tem. Tem. Para quem quiser ver como é que é o feedback dele dos alunos, lá no canal dele no YouTube, ele tem um vídeo, acho que de quase 1 hora, dele fazendo o paint over e feedback dos alunos. E quem quiser ver como é a aula, ele tem uma aula de cores também. Isso. É por isso que eu perguntei, ai meu Deus, o Daniel perguntou de se tinha como rever depois, porque ele gravou essa aula. A gente achou que talvez ele gravasse todas as aulas e deixasse disponível lá pra você ver depois. Entendi. Felipe. Cara, assim, ó. Bom. Vocês fazendo agora, esse ano, vocês vão ver como o menino é bom. Olha só esse último trabalho do Dani, cara. Tipo, esse cenáriozinho, velho. Pô. Não, o projeto final dele também, dá pra mostrar aí, tá aí? É que eu não tô achando, cara. É que ficou tudo misturado aqui. Tá aqui, ó. Projeto final do Dani. Ó, esse aqui foi o projeto final do Dani, sabe? Tipo, cara, dá pra ver uma diferença enorme, assim, Ó esses personagens, cara. Pô, tá muito legal, tá ligado? Tá muito bom. Ele curte uma coisa mais darkness. E aqui ele fez meio cyberpunk, sabe? Deve ser muito estilo do Bragato mesmo. É que, cara, isso aí é meio inconsciente. Eu acho que, tipo, tu vai acabando... Cara, quando tu fica 1 ano estudando com o mesmo professor e vendo ele desenhar, o teu subconsciente meio que absorve meio que você incorpora um pouco do estilo do cara, o processo que ele faz pra chegar em determinado resultado, sabe? Uhum. Se for ver também, tipo, a galera que estudou com o Pedro Dutra, o Scava, a galera tem um pouco parecido com o Pedro Dutra ali, no jeito de desenhar. Tipo. Pode perceber, todo mundo. Na verdade, é natural isso. A Lilian aparece com luz, não parece? Eu tô parecendo com luz agora. Mas a questão é que quanto mais você fez o curso, até o Marco sempre comenta sobre isso, né? Tipo, é natural você chegar, você tá vendo todo dia aquilo, e só que depois que você sai do curso, você vai ver outras referências e você vai ir pegando essas referências, vai pegando para você.
Acho que até chegar um ponto que daí você decide, ó, vou fazer minha lista de influências e eu quero que esses tais artistas me influenciem. Mas Não, quando você está fazendo o curso, não tem como, acho. você vira uma quimera, né? Tipo, Mas é que a gente é isso, né? Não tem como você ter um estilo próprio, espetacular, que nunca ninguém fez antes na vida. acaba virando, né? Porque cada É quimera o, é uma quimera. é o que a Úrsula falou no primeiro encontro com a jornada dela, né? Que o processo influencia diretamente o resultado. E quando você está no curso, você está aprendendo o processo daquela pessoa. Então, não tem como evitar. Mas aí depois que você sai, você começa a procurar outros processos. E aí você começa a diferenciar. Eu Vai acho que criando não teu precisa próprio, né? não precisa se preocupar com isso, sabe? Por enquanto, pelo menos. Porque, que nem eu disse o Bruno Biasotto lá no Jornada, tipo, você não vai ser exatamente igual ao cara, porque você tem suas referências diferentes. Então, claro, você vai ficar parecido, mas isso é questão de tempo, assim. É só você não ficar estagnado, né? Oh, yeah. Dando coisa nova. E tem que nem eu falei, cara, o curso, ele tá ali pra te auxiliar e pra te... Porque a diferença do curso qual que é? Ele meio que te aponta uma ponte, ele faz uma ponte pra ti do começo ao fim da jornada, certo? Da primeira volta na molinha ali, vamos dizer assim. Só que ao mesmo tempo, cara, eu sempre digo, tu pode ir estudando outras coisas paralelamente e tu vê que tem dificuldade. Até o Bragato fala isso em alguma parte do curso, se eu não me engano, que ele fala, tipo, cara, chega uma hora como tu como artista que tu vai ver partes onde que tu consegue enxergar. Não, aqui eu preciso melhorar. Então aqui eu posso estudar um pouquinho mais isso, posso estudar isso, aquilo. É a última coisa que o Bregato tenta, que ele prega, que ele quer ensinar para os alunos no curso, que é tipo independência para estudar, sabe? Ele quer que os alunos tenham capacidade de estudar por conta, de se organizar, de se preparar. Isso. Cara, aqui, ó, eu tava só pra... Isso aqui sou eu no começo do ano passado. Tá vendo isso aqui? Ops. Ó, isso aqui é eu no começo do ano passado. Cara, isso aqui já é quase no final, tá ligado? A diferença que tem. E eu estudei, tipo, estrutura à parte, sabe? Estudei anatomia, estudei, tipo, outras coisinhas que, tipo, eu via que eu precisava e ainda preciso melhorar, sabe? Então, tipo, eu sempre recomendo, cara, vai lá, estuda, tipo, faz o que tu, tipo, vê os horários que tem livre e se dedica que não tem erro. Tipo, até no finalzinho do curso ali, uma outra diferença que eu percebi isso ano passado, tá? Porque assim, ó, no começo do ano eu não desenhava tanto. Tipo, quando eu fazia o curso eu não desenhava tanto, eu desenhava, tipo, sei lá, uma vez, 2, 3 vezes por semana. E olha lá, sabe? Só que, tipo, no final do ano passado, que daí, tipo, eu resolvi meus problemas e tal, isso depois da metade do ano, daí eu falei, não, cara, agora eu vou me dedicar, tipo, 110%. Daí eu comecei a desenhar, tipo, todo dia. Estudava, tipo, 3, 4 horas por dia desenho, desenhava no papel, desenhava no digital, e daí foi quando eu realmente dei esse salto, sabe? Então, tipo, constância e manter o ritmo dedicação, de produção, sabe? cara, Toda semana você... muito importante. Mesmo se você não fizer um curso, sabe? Você, tipo, bolar toda semana para você uma tarefa para algo que você quer estudar, para um fundamento que você está estudando, quando você manter isso durante um tempo, bastante tempo, você vai sentir uma evolução, você vai sentir a diferença que isso faz. Eu gostaria de falar também, assim, já que a gente falou dos cursos, né, do Luzi, do Bragato, uma coisa que eu queria deixar para o pessoal é isso que o Bruno falou, não, assim, você ter aula com um professor é muito importante, acho que ele encurta muito o caminho, a mentoria também, nesse caso, é muito bom, só que uma coisa que não vai ter como, tipo, você pode ter aula com o melhor professor do mundo, você pode ter aula com o Mike e não sair pintando tão bem quanto o Mike, se você, sabe, tipo, a questão, assim, não importa, o professor importa, mas o que vai importar é você, o quanto que você se dedica, assim, porque, assim, uma vez a gente até teve vamos dizer assim, uma discussão, entre aspas, lá na mentoria sobre isso,
até a gente estava discutindo com o Marco lá, porque ele falava, não, o meu ponto de vista é que o aluno tem que ser independente do professor. E eu falei assim, eu concordo em partes, eu acho que tem a parte do aluno e tem a parte do professor. Se o professor se dedica, também vai ter um resultado, mas se o aluno não se dedicar, tipo, não importa o melhor professor, sabe? Então são as duas coisas. E quando você consegue unir a tua vontade de estudar com a tua vontade, com a vontade do professor de ensinar, tipo, aí que a coisa deslancha. Acontece. Não, daí, tipo, não tem quem te segure, velho. Cara, é isso aí. Isso aí é o segredo. O que ele falou agora, eu acho que é o segredo de tudo. Pô, cara, faz total diferença tu unir esses dois. A vontade de querer aprender, de estudar e, tipo, de se dedicar e junto com o que o professor tem pra te ensinar, cara, daí, tipo, só vai, tá ligado? Só vai. Cara, é muito rápido a tua evolução, velho. Daí tem uma diferença muito grande em pouco tempo, sabe? Então, tipo, não vão com a mentalidade que, eu vou ter aula com o Bragato, vou sair desenhando igual o Bragato. Pois é, né? É isso que algumas pessoas pensam, infelizmente. Então, a questão é juntar essas duas coisas. Porque o Bragato... e a questão assim, eu penso dessa forma, se eu estou me dedicando e o professor viu essa evolução, ele vai se sentir mais feliz em me ensinar. E ele pode me ensinar mais coisas do que se ele estivesse ensinando para uma turma que ele não está feliz de estar lá, sabe? Então, já que vocês estão lá, gente, assim, aproveita, sabe? E outra coisa importante, eu sei que o Sérgio falou, eu vou só um pouco... É que depende do contexto, mas uma coisa que o Luzi sempre fala tipo, você tá fazendo o curso do Bragato ou do Luzi, foca nisso, sabe? Eu sei que vai dar vontade de fazer as outras coisas que todo mundo inteiro tá fazendo e assistir todos os vídeos do YouTube e planejar a vida inteira, né, Natasha? Ai, meu Deus! Foca no estudo da semana, sabe? Finge que você só tem aquela semana de vida e aquele exercício é a tua vida. Assim. Se entregar, o mundo acabou. É só isso que você tem que pensar. Cara, e também não ter medo de falhar. Tipo, se você não conseguir fazer... Não é fazer a melhor tarefa do mundo, sabe? Mas tentar aplicar o que você tá aprendendo. Isso aí é importantíssimo, que o Bruno falou agora. E o Mike também, ele frisa muito isso. Cara, a questão toda é tu tá aprendendo o que tu tá fazendo, sabe? Tipo, cada pincelada que tu dá, cada desenho que tu faz, tenta aprender uma coisa nova. Isso é extremamente importante. Não tem medo de falhar, não tem medo de fazer coisa feia. Tira isso da tua cabeça, tipo, eu tenho que fazer coisas bonitas e tal. Cara, tu não tem que fazer coisas bonitas. Tipo, agora tu tá aprendendo, cara. Agora a melhor parte da melhor parte que tu... Outra coisa que a Lília falou ali antes, que o Marco falou, que a gente vai sentir falta do que a gente tá passando agora, né? Da turma, etc e tal. E outra coisa que eu já vi eles muito falarem também, que a gente vai sentir falta, é essa coisa de exploração. De tu explorar, de tu desenhar, de tu ficar brincando e se divertindo. Porque, tipo, lá na frente, cara, tu não vai ter tanta oportunidade de fazer isso. Tu vai estar trabalhando com uma empresa, tu vai ter que fazer coisas pra empresa, tu vai ter que estar desenhando aquilo pra empresa. Então, tipo, o teu tempo vai ser mais ilimitado para te fazer o que tu tem hoje muito tempo, que é explorar, desenhar, brincar e se divertir. Então, tipo, tira da cabeça em fazer coisa bonita, perfeita, etc e tal. Simplesmente, tipo, desenha por desenhar é porque tu gosta, entendeu? Isso é outra coisa que tipo, vai te ajudar muito também a evoluir de forma mais rápida também e conseguir aprender mais coisas, sabe? Gente, sabem, né, o que essa palavra quer dizer? Oi? 53 minutos de palestrinha do Deixa Bragato. só mais uma perguntinha. Tá, vai. Última pergunta, então, pra gente encerrar, beleza? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o final do curso que tem aqui no conteúdo da programação. Ele fala sobre carreira, estilo e portfólio. Sim. Tipo, depois que ele passa essas partes de fundamento, ele fala um pouco mais tipo, da área que é mais da carreira como profissional, como ilustrador, sabe? Ele fala um pouco sobre portfólio, sobre como estudar de maneira mais eficiente, como se posicionar na hora de estudar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como foi ele falando sobre estilo e portfólio para vocês.
Bruno? Sérgio, por favor. Não, é que, tipo, cara, assim, ó, ele passou. Ele explicou como foi a trajetória dele, sabe? Como que ele chegou no artista que ele é hoje, qual foi as decisões que ele tomou no decorrer da carreira dele para se tornar o artista como é hoje. Ele mostrou como ele construiu o portfólio e etc e tal. Que nem eu falei no começo. Uma coisa que ele falou também, tipo, é que você, relacionado ao estilo da empresa, sabe? Tipo, você quer o estilo Riot, você, tipo, tentar encontrar artistas que fazem isso bem, e você tentar se inspirar em como funciona isso, sabe? Ele falou, ele deu bastante o exemplo nessa questão da Riot, do Yuki Ohara, sobre como ele arranja a composição das pinturas dele, como ele renderiza, essas coisas assim, sabe? Entendi. Então isso foi durante uma aula, né? Teve uma aula só pra falar dessas coisas. Uma aula de 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas, né, cara? Mas foi uma aula só, se eu não me engano. Mas, cara, é super interessante e vai, tipo assim, formula a pergunta pra ele, que ele vai, tipo, te esclarecer muita coisa, sabe? Principalmente nessa hora, assim. Tipo... Só mais uma perguntinha pequenininha, nada bem pequenininha. Vocês reclamaram, né, do Não tava reclamando, não. Deixa quando chegar a vez da mentoria do Marco falar. Eu queria saber a densidade de informações de cada aula, porque são 4 horas, né? E aí eu queria saber... Na verdade, chega a menos de 3 horas, umas 2h30. Isso. Mas a densidade é muita coisa? Tipo, ele passa muito assunto por semana? Dá pra você... Na verdade, cada semana ele foca em um assunto, sabe? Dependendo do que for. Só que assim, ó, Natasha, tipo, não se preocupa muito com isso, porque que nem eu falei no começo, ele é muito bom pra explicar, sabe? Ele consegue, tipo, sintetizar muito bem as informações. De maneira muito fácil. No final da aula, ele sempre faz a aplicação que, tipo, explode a cabeça sobre o conteúdo. Cara, cada aula que eu tive com ele, teve uma aula, eu nunca me esqueço, tipo, a aula de linha mesmo, cara, aquela aula de linha que ele explicou sobre wrapper lines, line, cara, aquilo ali pra mim, velho, tipo, a minha cabeça assim explodiu umas 3, 4 vezes. Não, nossa, cara, até hoje eu sonho com aquilo. E ele explica de uma maneira muito fácil, assim, Natasha, então, tipo, cara, não tem erro, porque assim, ó, cada aulinha que ele dá ali naquela semana, tu consegue aprender aquilo de maneira... Acho que a parte mais complicada assim, é quando começa a entrar na pintura, mas mesmo assim, cara, tu vai ver que se tu tiver se tiver alguma dúvida também e tu tiver... Ele tá toda hora parando. Alguém tem pergunta, alguém quer perguntar alguma coisa, alguém tem dúvida, ele tá sempre, tipo, prestando atenção nisso, sabe? Se alguém quer esclarecer alguma coisa, sabe? Porque a tua dúvida ajuda os outros também, entende? Então... Tem gente que tem coragem de perguntar também, sabe? Tipo, na jornada, tem um monte de gente que fica quietinha e não pergunta nada, e daí outro pergunta, a dúvida que todo mundo tinha. Aí eu leio as perguntas do chat. É importante perguntar. Por isso que eu quero que vocês perguntem sempre aqui também. E sempre perguntem lá. Eu tô puxando pro final, gente, senão, sabe, né? Clube 5am amanhã, essas coisas. Mas eu tirei todas as minhas dúvidas, não vou mais encher o saco até eu pensar em mais perguntas. Mas obrigado, é importante que vocês perguntem e sempre que vocês tiverem dúvida, podem marcar a gente lá na caverninha, se a gente souber, a gente fala. E a gente sabe que vocês gostam, né, gente? E lembrando que o curso do Bragato tem 10% de desconto no boleto à vista. Eu também deixo minha recomendação do curso do Luz aqui, gente, por favor, façam, vale a pena e quem quiser, depois a gente conversa lá, se vocês quiserem, tá bom? Gente, o que vocês acham da gente encerrar por aqui? E o Sérgio tem uma coisinha também, a gente pode deixar para depois que tiver parado a gravação, pode ser? Pode. Beleza, valeu. Será? Daqui uns anos. Fica o mistério. Apareçam aqui amanhã de novo. Oi? Apareçam de novo aqui sempre. Eu vou dar um stop aqui. Não, stop share. Não, aonde que eu paro mesmo a gravação? Isso aqui é muito difícil, cara. Alguma coisa to the cloud. Pause aqui, ó. Pause, stop